Antes de entrar na palavra, eu informo os irmãos que nós temos as Novas de Alegria, já do mês de dezembro, mês de Natal. É uma revista que dispensa publicidade, portanto os irmãos, quem gosta de ler, não dispensa as Novas de Alegria, podem passar na livraria e adquirir, que a Paula tem sempre uma prenda para vocês, não é? Que é a vitamina E, não é? A Paula, vocês compram as Novas de Alegria, ela oferece a vitamina E, portanto, podem passar na... A Paula é uma bênção, não é? Amém. Ok. Eu, como já disse aos irmãos, hoje vou falar sobre a morte, vitória sobre a morte. Logo à partida, o título Vitória sobre a Morte depreende que a morte é uma batalha, não é? Nós só temos vitória sobre aquilo em que nos envolvemos em guerra, não é? Se batalhamos, nós podemos ser vitoriosos ou derrotados. Embora a vitória sobre a morte pareça um paradigma, porque parece que a morte vence sempre. Todos nós vamos morrer. Ok? Vocês sabem isso? E eu até posso imaginar vocês a pensarem, vem a gente ao culto para depois nos dizer que vamos morrer, não é? Se eu dissesse que não, era mentiroso, não é? E isso é coisa que eu não quero ser, não é? Porque os mentirosos não entram no céu, não é? Então, a palavra do Senhor diz, é uma pergunta do apóstolo São Paulo, este é um capítulo tremendo, 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo mais importante em toda a Bíblia sobre esta temática. E o apóstolo São Paulo, ele faz esta pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, irmãos, a morte é alguma coisa sobre a qual nós temos alguma dificuldade. Eu não sei se isto vai funcionar, mas pronto, funciona. Maravilha, não é? Nós podemos definir a morte como a nossa última batalha entre todas as lutas que nós vamos ter na nossa vida, ao longo da nossa vida, e são muitas, porque a vida é um campo de batalha natural, não é? Não há como não ter problemas na vida, não há como... Nós estamos sempre a dizer estas coisas, mas isto é mesmo assim, não é? Não é o repetir, é a realidade, não é? Então, na vida nós estamos sempre em lutas e a morte é a última luta que nós acabamos por ter de defrontar, a última batalha de todo o crente, não é? E os irmãos sabem que falar da morte, falar sobre a morte e o sofrimento, é sempre algo muito incómodo e muito difícil. Porquê? Porquê é que é tão difícil falar da morte e do sofrimento? Porque a morte confronta-nos com a nossa finitude e ela é a maior limitação. A morte é a maior limitação da fragilidade humana. A morte é a coisa mais difícil com que nós lidamos em todo o nosso viver. E é difícil por uma razão muito simples, porque todos nós somos apegados à vida. E há razões para isso, não é? Porque quando Deus nos criou, de facto, Deus não nos criou para a morte. Deus criou-nos para a vida. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, não fazia parte, embora Deus soubesse o que ia acontecer, o que é outro enigma, outro mistério, mas Deus tinha um plano, Deus sabe tudo, não é? Deus nunca é surpreendido, irmãos. Mas não fazia parte do plano original de Deus. Uma coisa é fazer parte do plano original dele, outra coisa é ele ter conhecimento do que vai acontecer. São coisas distintas. E não fazia parte do plano original de Deus a morte. A morte é uma consequência do pecado dos nossos pais primitivos, de Adão e Eva. Eles pecaram e por causa do pecado deles, a morte entrou. Então, naturalmente, nós somos apegados à vida. É uma forma natural de nós. E mesmo tendo conhecimento intelectual acerca da eternidade, porque nós sabemos, na nossa mente sabemos, tal saber não é necessariamente sinónimo de tranquilidade e redução da ansiedade diante da imperiosa realidade da morte. Isto é, até nós cristãos... Estamos cá?
que nós temos uma esperança gloriosa, que acreditamos na ressurreição dos mortos, que acreditamos na vida eterna, até nós lidamos com a morte com alguma apreensão. A morte mexe connosco, porque a morte não é uma coisa natural, irmãos. A morte não é uma coisa mesmo natural. A última batalha, a questão da morte, é o debate mais antigo da humanidade. Sobre a morte dissertaram os maiores filósofos desde a antiguidade, como, por exemplo, Sócrates e Platão. Eles tinham mais ou menos uma concepção comum sobre a morte. E Sócrates definiu a filosofia como a preparação para a morte. É interessante, quase todos os grandes pensadores filosóficos defendem que, se a morte não existisse, a filosofia não tinha cabimento. E eu já vou passar citando outros filósofos que fazem aqui parte da minha projeção. Mudou? Mudou? Ou não mudou? Mudou. Não sei, pronto. Então, a questão da morte é o debate mais antigo da humanidade. Como eu já disse, Sócrates falou disso, mas houve outros filósofos que falaram da morte e nem todos falaram da mesma forma. Por exemplo, Epicuro defendia que não passamos de matéria à qual teríamos de voltar. Por isso dizia, a morte nada significa para nós. A concepção dele era que tudo faz parte de um todo e estejamos num estado ou no outro, não há nenhuma diferença nisso. Ele ainda disse mais, ele disse que a morte é uma quimera, e vejam como é que ele a define, porque enquanto nós existimos, ela não existe. E quando ela existe, nós não existimos. Mas não é verdade. Esta era a concepção de Epicuro, porque ele acreditava que nós não passávamos de matéria. Mas nós temos um espírito, temos uma alma, que faz parte de uma dimensão que não é material, é espiritual. É por isso que, enquanto nós existimos, a morte faz parte da nossa consciência e quando nós não existirmos aqui, nós continuamos a existir numa outra dimensão. Amém? E, irmãos, eu fiz questão de falar da morte porque eu quero mostrar aos irmãos que, biblicamente, a morte não deve ser uma aflição para nós. Não deve ser, irmãos. Nós devemos encarar a morte com muita naturalidade. Outros filósofos, eu juntei aqui 4 filósofos muito importantes, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger e Montaigne, entre outros, consideravam a morte como a base da filosofia. Também eles consideravam que sem a morte a filosofia não fazia sentido. Então, irmãos, porque sendo a morte das coisas ou a mais comum da vida, ela nos perturba tanto? Os irmãos conhecem alguma coisa mais comum do que a morte? Eu conheço alguma coisa tão comum como a morte, mas mais comum do que a morte não conheço. O que é que os irmãos conhecem que é tão comum como a morte? O nascer. É ou não é? Tudo o que nasce, morre. Então, estão em pé de igualdade das duas coisas, não é? E eu até me atrevi a dizer, porque alguém definiu, e penso que tenho no dia positivo a seguir, alguém definiu que a morte, está lá mais à frente, alguém definiu que a morte é o maior nivelador democrático. Ou seja, não há nada tão democrático como a morte, porque todos morrem igualmente. Mas também nascer, todos nascem igualmente. Embora uns nasçam numa manjedoura, como foi o caso do Senhor Jesus, não é? Outros nasçam num palácio, mas todos vimos ao mundo da mesma forma e em pé de igualdade. Há tanta democracia na morte como no nascer. Depois, no desenvolver da vida, é que as coisas mudam. Porquê é que a morte, porquê é que sendo a morte uma das coisas mais comuns da vida, ela nos perturba tanto? Eu vou tentar dar algumas respostas aos irmãos. Porque a realidade da morte leva-nos a um sentimento de ruptura, de perda e de separação. Ou seja, a morte é um rompimento. Nós rompemos com a nossa vida aqui, com os nossos relacionamentos. Eu costumo dizer nos funerais que a morte do crente só é uma violência para quem cá fica. E é verdade. Porque quem morre no Senhor
ele vai para a casa do Pai. Mas quem cá fica? Eu falava com a Adelaide agora há dias, e a Adelaide estava-me a dizer, é tão difícil esta solidão. É tão difícil. É compreensível, irmãos. Faz parte da nossa natureza. A morte é difícil porque ela é uma ruptura. Ela rompe connosco nas nossas circunstâncias normais e rompe com quem fica no relacionamento, em tudo isso. É por isso que a morte é tão difícil de nós digerirmos. Ela é uma perca, é uma separação. Ela é das coisas mais comuns na vida, perturba-nos porque o nosso espírito se sente impotente diante desta realidade. Este é outro problema. É que nenhum de nós tem resposta para a morte. Todos nós somos impotentes diante dela. Alguém definiu a morte, eu já disse isto, como o mais dominador comum da democracia. Porquê é que nós temos tanta dificuldade? Olha, porque a morte é o maior inimigo da humanidade. Amém? Amém? A morte é o maior inimigo da humanidade. A morte é aquele inimigo que ninguém consegue vencer. Ninguém consegue vencer. A palavra do Senhor diz que Deus cumprirá todos os nossos dias na terra. Depois de eles estarem cumpridos, a morte leva-nos. A morte perturba-nos tanto porque a morte é o único compromisso certo que cada ser humano tem se o Senhor atrasar a sua vinda. Vocês ouviram? É por isso que eu digo, todos nós temos este compromisso. Podemos tentar fazer fintas, mas vai chegar o momento. É um compromisso que nós temos. Não há como fugir a ele. E a morte incomoda-nos. Porque nós ficamos a pensar, como é que eu posso fintar a morte? Para ficar mais um tempo. Mas, eu não estou a dizer que nós não devemos ir ao médico, tomar os medicamentos, fazer os tratamentos. Devemos, irmãos. Até porque isso não vai... Quando a nossa vida se cumpre aqui, não há nada que os médicos nos deem que nos faça ficar cá mais tempo. Mas podemos ficar com mais qualidade de vida. Os irmãos entendem? Uma coisa é a qualidade de vida com que nós ficamos, outra coisa é o partirmos. Porque se tivesse nas mãos dos médicos resolver todos os problemas, ninguém morria. Mas isso não é verdade, porque a morte chegará a todos. Irmãos, quando nós nos reunimos para tomar o pão e o vinho, celebrar a Santa Ceia, o que é que nós estamos a celebrar? A morte. A morte. Nós dizemos, não, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ouçam. A morte de Jesus era inevitável. Há pessoas que dizem a morte, e eu já ouvi crentes a dizer isto, a morte é um símbolo da derrota e a ressurreição é o símbolo da vitória. Não é verdade, irmãos. A morte é um símbolo da nossa vitória. A Bíblia diz que na morte de Cristo os nossos pecados foram perdoados. Amém? Ele morreu pelos nossos pecados. Se ele não tivesse morrido, nós ainda permanecíamos nos nossos pecados. Mas ele morreu. E ele morreu porque ele tinha dito antes de morrer, ele disse, eu sou o que dá e pode tomar de volta. E ele morreu como morre qualquer pessoa no sentido da morte, mas ele venceu a morte. Amém? Mas a nossa vitória está na sua morte. E o nosso triunfo para a eternidade está na sua ressurreição. A morte perdoa os nossos pecados e a ressurreição dele garante-nos a vida eterna. Amém? Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Porque ele morreu, nós fomos perdoados dos pecados. E porque ele ressuscitou, ele garante-nos a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá no sentido da morte eterna. Porque a morte eterna é a separação eterna de Deus. Numa linguagem muito simples, isto é aquilo que todo crente precisa de saber. Mas quem crê nele não morre a morte eterna. Nós vamos morrer fisicamente, mas nós vamos permanecer em vida com ele. Não há nada tão permanente quanto a morte. Não há nada que nos torne mais frágeis
e indefesos do que a morte. É por isso que ela nos perturba tanto. Porque a morte é a única coisa que a humanidade não pode parar, adiar, evitar ou ignorar. Eu tenho sempre umas revistas cor-de-rosa. Quer dizer, não são propriamente cor-de-rosa, são a cores, não é? Na casa de banho é o meu sítio de inspiração para ler as notícias do Jet Set, não é? Quando estou ali, gosto de ler, ou então tenho que estar a ler não é no rolo do papel, é o papel do rolo do papel. Eu tenho que ter sempre alguma coisa para ler, não é? E eu estava a ler algo acerca de uma atriz aí da nossa praça que dizia: ultimamente eu tenho pensado muito sobre a minha morte. Irmãos, não há ninguém que não pense na morte. Há aqui alguém que não pense na morte? Toda a gente pensa na morte. E, irmãos, pensar na morte não é um drama. O drama é pensar na morte sem esperança. Você está cá. Quando nós não temos uma esperança, mas a nossa esperança está aqui, irmãos. No que isto simboliza. Não está propriamente aqui no sentido físico, mas nos símbolos que estão aqui. O pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. Como o trigo é moído no moinho, onde ele é colocado, na mó do moinho, como o trigo é moído, também ele foi moído. O Isaías fala disto. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E quando celebramos, tomamos o vinho, nós lembramos o sangue que foi derramado. Ele derramou o seu sangue. Ele foi traspassado. A morte estava sobre ele de uma forma imperiosa. E ouçam, por favor, irmãos, por favor. Os irmãos parem de pensar que foram os judeus que mataram Jesus. Parem de pensar que foram os romanos que mataram Jesus. Ele, Jesus, não foi morto nem pelos judeus, nem pelos romanos. Ele ofereceu-se em sacrifício. Amém? Ele apresentou-se em sacrifício. Ele podia ter saído da cruz. Ele podia nem ter ido à cruz. Porque nele havia o poder. Os irmãos lembram-se quando os soldados o foram prender e ele disse, quando ele perguntou quem buscais, e ele disse, sou eu, eles caíram por terra. O Senhor Jesus não foi à cruz porque eles o quiseram levar à cruz. Ele foi à cruz porque ele quis ir à cruz. Porque ele tinha um propósito. E o propósito dele era eu. O propósito dele era cada um de nós aqui nesta manhã. E todos aqueles que desde sempre colocaram a sua esperança nele. Os que colocaram depois dele vir e os que colocaram antes dele vir. Porque quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé, diz que todos estes morreram não vendo, mas crendo. Amém? E ele veio por isso. A morte é a única coisa que a humanidade não pode parar, adiar, evitar ou ignorar. A morte é o medo final do ser humano sem Jesus. Eu vou repetir. A morte é o medo final do ser humano sem Jesus. Quantos aqui têm Jesus? Então diga lá comigo. A morte é o medo final de todo o ser humano sem Jesus. Quem tem Jesus, irmãos? Quem tem Jesus não tem medo da morte. Amém? Diga lá à pessoa que está ao seu lado. Quem tem Jesus não tem medo da morte. Amém? Mas eu não estou a dizer que, porque nós temos Jesus, que devemos desejar a morte. Não é nada disso, irmãos. Irmãos, eu não desejo a morte. Olha, se eu puder cá andar até aos 150 anos, desde que não dê trabalho a ninguém, deve ser difícil, não é? Olha, eu quero cá andar enquanto o Senhor me cá quiser. Esta semana passou,
morreram pelo menos 2 pessoas, 3 pessoas. Nestas duas últimas semanas morreram 4 pessoas muito conhecidas. O Fernando, que era muito conhecido nosso, morreu um ator com 53 anos, muito conhecido na Praça Portuguesa. Morreu um jornalista, também muito conhecido na Praça Portuguesa, e morreu o Zé Pedro, dos chutes e pontapés, não é? Eu estava a falar de pessoas ilustres, não é? Calma, o Belmiro pertence a uma outra galeria. A uma outra galeria que está lá mais acima, não é? É, o Belmiro, é verdade, o Belmiro, nem me lembrava do Belmiro. Vocês sabem, a gente pensa mais nos mais novos, não é? O Fernando tinha 64 anos, foi o primeiro que eu disse. O irmão Panzo pertence a essa galeria dos mais velhos, não é? O irmão Panzo, o pastor José Paulo, hoje à tarde aqui na comunidade guineense, nós vamos fazer uma homenagem ao pastor José Paulo, que era o pai dos pastores na Guiné. Um homem que toda a gente ouvia e morreu com 73 anos, não é? Também não era uma pessoa muito velha, um homem maravilhoso, com quem eu tive o prazer de conviver nestes últimos anos, e um amigo do peito, não é? O que eu estou a dizer, irmãos, é que a morte ela está aí. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, mas ninguém morre antes do seu tempo. A palavra do Senhor diz que Deus cumprirá. Deus cumprirá. Todos os nossos dias. Amém? Todos os nossos dias. Então, por que é que a morte nos mete tanta aflição? Algumas perguntas. Será que a vida acaba na morte? Será a morte o fim? Nós já passámos por alguns filósofos que pensariam assim. Será a morte o desastre final? Existe alguma possibilidade de fugir à morte? A última batalha. Então, irmãos, o desconhecimento sobre a morte, porque ela não pode ser cientificamente experimentada, só testemunhada, torna-a num grande mistério e, por isso, naturalmente temerosa. Nós tememos tudo o que desconhecemos. Se nós tivermos que entrar numa gruta, chegarmos à porta de uma gruta, e lá dentro está tudo escuro, onde nunca estivemos e tivermos que entrar, nós entramos, alguns de nós entram, outros não entram mesmo, não é? E depois dizem, eu não entro porque tenho claustrofobia. Ninguém tem medo, têm todos muita coisa, que depois de definida se chama medo, não é? Medo, não é? Mas quando nós chegamos, porquê é que nós temos medo de entrar na gruta? Porque é desconhecido. O desconhecido para nós incomoda-nos. Mas o desconhecido incomoda-nos em todas as áreas da vida. Tudo aquilo em que nós temos que entrar, do qual não temos um conhecimento, nem um controle natural, tudo isso nos deixa de pé atrás e inseguros. E a morte, irmãos, a morte, cientificamente não há uma explicação para a morte, porque a morte não pode ser repetida em laboratório. Quem morre, morre. Mas nós temos algum conhecimento da morte sobre o testemunho. O problema, irmãos, é que muita gente diz que a morte é um enigma, porque nunca ninguém veio de lá para cá para nos falar da outra vida. Mas, irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Embora nós hoje saibamos que há casos de pessoas que morreram e ressuscitaram e que o podem testificar, para nós basta-nos o testemunho de Jesus. Amém? Vocês estão cá? Para nós basta-nos o testemunho de Jesus. Ele disse, eu sou o que fui morto, mas vivo. Amém? Vocês estão muito... Falar de morte, deixa-vos assim logo com os cabelos em pé. Mas olhem, nós vamos morrer. Se isso não vos anima, eu animo-vos. Nós vamos morrer. Mas havemos de morrer com o nosso coração firmado em Jesus. E isso significa que a morte não é uma derrota para nós, é um triunfo. Amém?
Jesus revelou, irmãos, Jesus revelou o mistério da morte a todos aqueles que nele colocam a sua esperança. Deixa-me lá ver o que é que está ali sim. Não é este? Andar aqui. Afinal, tinha aqui mais diapositivos que aquilo que eu pensava. Jesus revelou o mistério da morte a todos aqueles que neles colocam a sua esperança. Vamos considerar, irmãos, a resposta à morte. A resposta à morte é Jesus Cristo. Amém? Os irmãos sabem, a morte é o medo, não é só nosso, é de toda a gente. A diferença entre nós e os outros é que nós temos Jesus Cristo. Ele é a resposta à morte. Quem está com Ele, está em segurança. Quando Tomé disse a Jesus, nós não sabemos para onde vais, para onde é que Jesus ia? Alguém sabe para onde é que Jesus ia? Ia para a morte. E posteriormente a isso ele iria para o céu. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que podemos saber o caminho? Ele disse, eu sou o caminho. Ouça, eu sou o caminho. O caminho que ele percorreu, nós percorremos. A verdade que ele viveu, nós vivemos. E a vida que ele alcançou, nós alcançaremos, irmãos. Porque a vida dele não é apenas a vida que nós vivemos aqui, irmãos. A vida que nós vivemos aqui ainda é defeituosa, michuruca, com problemas, com coisinhas que nos prendem, nós valorizamos coisas sem importância nenhuma, irmãos. Nós vivemos aqui muitas vezes uma vidinha meio esquisita. Não é esta vidinha, isto não é vida com abundância, irmãos. A vida com abundância é a vida plena que nós alcançaremos na eternidade com Ele. Amém. É verdade que aqui, porque Ele está connosco, nós melhoramos. A nossa vida aqui é sempre melhorando. Amém. Mas vai melhorando, até ao momento em que nós entramos lá e tudo o que era para ser revelado, foi alcançado. Amém. É por isso que eu não tenho medo nenhum da morte. Cristo é a resposta à morte. Diga lá ao irmão que está ao seu lado. Diga assim. Tem medo da morte? É uma pergunta. Tem medo da morte? Ouça. Diga lá, ouça comigo, diga comigo. Tem medo da morte? Ouça. Cristo é a resposta à morte. Amém. Aleluia. Cristo é a resposta à morte. Ouça, a palavra do Senhor diz assim, em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Os irmãos querem ouvir a palavra do Senhor? Eu vou ler muitos versículos agora. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja o que diz a seguir. E livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Os que tinham medo da morte éramos nós. Estávamos sujeitos à escravidão. Qual escravidão? A escravidão do medo da morte. E há muita gente aí que vive escravizada com isso. Há pessoas que entram em depressão com medo da morte. E há pessoas até que dizem assim, pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu só acho é que quando for para debaixo dos terrores que me vai faltar o ar. Pois vai. Mas não se preocupe, vai faltar o ar cá em cima ainda. Não é? O ar falta cá em cima, que é para nós nos ir habituando lá para baixo, não é? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e eu gosto muito deste versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz assim, Cristo Jesus, ouçam. Deixa lá parar aqui este movimento. De repente lembraram-se todos de ir ao mesmo tempo, não é? Ouça. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1,10 diz, Cristo Jesus tornou inoperante, destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia. Amém? Cristo Jesus tornou a morte inoperante. É por isso que Paulo pergunta, onde está a morte?
a tua vitória. Porque Ele tornou a morte inoperante. Ou seja, a morte do crente, de facto, não é uma morte. A morte do crente é um triunfo, irmãos. É um passar para o melhor. Nós temos a tendência a dizer, o melhor ainda está para vir. Pois claro que está. Porque se o melhor fosse aqui, irmãos, esqueçam, ninguém queria ir para o outro lado. Mas o melhor está para vir e o melhor não é aqui. A mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E esta afirmação força a nossa fé até ao limite. Amém. Amém. Esta afirmação, ela força. Olha, ontem estava já à noite, quase à meia-noite, estava a dar na RTP1 um comentário sobre a vida... Não, um comentário, é um filme sobre a vida de Lutero. Acho que é por episódios. Eu nem sabia que aquilo estava a dar. E prendeu-me. E a dada altura, esta frase, mais ou menos parecida com esta, está lá a dizer: a morte prova a nossa fé até ao fim. E é verdade, irmãos. É verdade. A nossa fé é provada até ao último suspiro. Não é? É a prova da nossa fé por excelência. Nós permanecermos firmes, não o negarmos, ficarmos com Ele. E de repente nós deixamos de respirar aqui e estamos a respirar do lado de lá. Amém? Esta afirmação força a nossa fé ao limite. A resposta à morte é Cristo. Amém? Apocalipse 1:18. Ele disse, eu sou o que vive. Ouça, estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia! É Ele que diz, eu sou o que vive. Amém! Isto é tão importante porque João sabia, João estava lá ao pé da cruz quando ele morreu. Apocalipse é a revelação de João. João esteve lá junto à cruz quando ele foi morto. Ele sabia que ele tinha morrido. É verdade que João esteve com ele depois, mas agora João está na ilha de Patmos com 90 anos, sujeito a trabalhos forçados e ele tem uma revelação e o Senhor diz, João, tu estás velho, estás cansado, o tempo do teu fim aproxima-se. Já todos os outros companheiros de João haviam sido martirizados. Todos. E agora Jesus aparece a João, tu estás velho, estás cansado, os anos pesam-te, não tem sido fácil, mas eu tenho a última revelação para te dar. Eu sou o que estive morto. Aleluia. João, anima o teu coração. João, agora nos últimos momentos da tua vida, anima o teu coração, segura-te, porque eu estive morto, mas vivo e tu vais viver comigo. Aleluia. Mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia, Ele tem as chaves da morte. Ele fecha e abre. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19, ele está a falar disto, dizendo, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma, aleluia. Quantos aqui acreditam em Jesus? Quantos acreditam nas promessas de Jesus? Ele está a dizer aos discípulos, eu vivo e vós, da mesma forma, vivereis. Amém? Irmãos, Jesus transformou a morte, a última tragédia, no grande e definitivo triunfo. Amém? Irmãos, a morte não é uma desgraça. A morte do crente não é uma desgraça. A morte do crente é um triunfo. Amém? Você pode dizer isso? Só os que acreditam, levantem lá a mão assim. E digam lá, a morte do crente não é uma tragédia. É um triunfo. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual, ouçam, este versículo é muito importante,
pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que queres... Irmãos, o Evangelho não é para nós trabalharmos nele. O Evangelho é o que foi anunciado. A Bíblia não diz o que eu quero que ela diga. A Bíblia diz o que ela quer dizer. E como dizia um amigo meu, um crente que está desviado há muitos anos, que me disse uma vez, vocês, pastores, têm uma tendência para alterar o que a Bíblia diz. Leiam apenas a Bíblia e não façam comentários. E vocês nunca mais se enganam. É verdade. É verdade. Paulo alerta-nos para isto. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Eu gosto desta linguagem de Paulo. Paulo fala deste sono da morte. Ele muda o nome da morte por dormir. Já dormem. João fala descansam. São palavras maravilhosas. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Irmãos, esta é a grande mensagem que nós temos. É que Jesus ressuscitou. Aleluia. Irmãos, quando vamos tomar estes símbolos, lembramos duas coisas. Ele morreu. Amém? Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Ele vive. Aleluia. E porque Ele vive, irmãos, porque Ele vive, Ele garante-nos esta segurança de nós podermos descansar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, diz assim: assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Qual é o corpo em corrupção? Este. Não é este, é este. Este é o casaco. Também é corrupto, não é? Também está em corrupção, não é? Está a começar, não é? Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Palavra tremenda. Irmãos, a grande transformação está a chegar. A resposta à morte é Cristo, irmãos. Os crentes, quem é crente aqui? Os crentes subirão ao encontro do Senhor. Ele é a grande transformação. A grande transformação está a chegar. Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Mas enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a cada um de nós individualmente. E se nós entendermos a nossa morte como a antecipação da nossa chamada para o céu, nós vamos olhar para ela de uma forma diferente. Amém? A grande transformação está a chegar. Em Apocalipse 2, aliás, Apocalipse 21, 4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte. Quantos aqui não querem morrer? Levantem lá o braço. Os que não querem morrer, só os que não querem. Olha, tenho uma notícia para vos dar. A única forma de nós não morrermos mais é morrer. Ok? Vocês estão cá ou não? A Bíblia diz que não haverá mais morte. Mas para nós chegarmos a essa dimensão em que não haverá mais morte, nós vamos ter que morrer. Amém? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos estaremos mortos. Mas todos seremos transformados. Este era o ideal, não é? Este era o ideal, não é? Mas, irmãos, só o Senhor Jesus sabe quando é que vai ser, não é?
Só Ele sabe, não é? Eu acredito que não falta muito, não é? Mas eu também já acreditava que não faltava muito há 40 anos atrás, não é? Amém? Os sinais estão-se a cumprir, nós estamos a olhar. Qual foi? Eu estava a ouvir as notícias. Nem estava a ouvir, olha, estava a tomar um café e passou no rodapé da televisão uma notícia que dizia assim: Donald Trump prepara-se com o seu staff para reconhecer Jerusalém como a capital política de Israel. Os irmãos podem dizer, então? Os irmãos nem imaginam as implicações que isto tem na Bíblia. Nem imaginam. Porque, irmãos, Jerusalém era a capital no tempo de Jesus. Eles foram dispersos e eu já estou a mudar a sair do ponto, ver se não me disperso, não é? Eles foram dispersos e quando eles voltaram, Israel era ocupado por vários povos, particularmente os palestinianos. E todos eles reivindicam Jerusalém como a sua capital. Eu lembro os irmãos que em 48, algumas embaixadas foram colocadas em Jerusalém e na Guerra de 67 todas saíram de Jerusalém. Porque entenderam que sair de Jerusalém para Tel Aviv era entregar Jerusalém a todas as religiões. A todas. Mas tem sido um debate político interno em Israel. Jerusalém é a nossa cidade. Jerusalém é a nossa capital. Ela foi-nos prometida, profética. E até agora, ninguém mais levou a embaixada para Jerusalém. E o Donald Trump, nós podemos gostar dele ou não gostar, mas Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E este louco, na concepção do mundo todo, eu não estou a dizer que é, mas pode estar a ser usado por Deus para dar cumprimento a uma profecia. Em que Jerusalém vai ser reconhecida como a capital de Israel. Isto vai dar muita tinta, vai correr muita tinta aí, mas nós não sabemos quando é que vai acontecer. Mas no calendário profético as coisas estão a acontecer. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 João 3,3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17, diz: dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, vocês vejam, os irmãos reparem na linguagem de Paulo. Paulo escreveu há 1900 anos atrás. E Paulo já está a dizer, muitos morreram, mas depois nós, inclusivamente eu, Paulo, nós os que ficarmos vivos, é o que está cá escrito. Depois nós, os que ficarmos vivos, eles já estavam à espera do Senhor naquela altura. Os irmãos sabem porque é que o Senhor Jesus não veio naquela altura? Porque Ele disse: ide e pregai o Evangelho, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E só agora, irmãos, só agora é que o Evangelho está a chegar a toda a criatura. Embora nós saibamos ainda que ainda há pessoas onde o Evangelho ainda não chegou. Mas vai chegar. Já faltou menos, já faltou mais. Agora falta muito menos. Paulo estava à espera. Se Paulo já estava à espera naquela altura, muito mais devemos estar nós agora. Você está cá? Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Romanos capítulo 6, versículos... Já parece o Samuel, eu. A ler textos bíblicos, não é? Romanos 6, 5 a 11 diz: porque se fomos plantados... Olha esta expressão da morte. Plantar. Sermos plantados, não é?
Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, quem é que já morreu com Cristo? Aqui assim, quem é que já morreu com Cristo? Eu espero que todos tenham morrido com Cristo. Porque se não morreram com Cristo, vocês ainda estão nos vossos delitos e pecados. Porque se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É por isso que a Bíblia, Paulo faz esta pergunta: ó morte, onde está o teu aguilhão? E, irmãos, o túmulo vazio é a expressão maior da nossa vitória em Cristo. Amém? O túmulo vazio é a expressão maior da nossa vitória em Cristo. Porque o túmulo, Ele ressuscitou, Ele saiu de lá. Lá no livro de Jó, diz que Ele é o que faz descer à sepultura e faz subir da sepultura. Vocês estão cá? Ele faz descer, o corpo desce, mas o que estava lá já subiu. Amém? O túmulo vazio é a expressão maior da nossa vitória em Cristo. Diga lá isso para o irmão que está ao seu lado. Diga lá. O túmulo vazio é a expressão maior em Cristo. Amém? Os irmãos, ouçam, Paulo está a expressar uma atitude presente sobre um evento futuro. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Em antecipação a esse evento. E eu estou a terminar. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 24, diz, Paulo está a dizer, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer, os irmãos acreditam nisso? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então se devo escolher o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Por aqui um outro diapositivo. Ali. Viver em Cristo é o agora. Morrer em Cristo é ganho no céu. Amém? Muito melhor. Viver em Cristo agora, muito melhor do que viver em Cristo agora, é morrer em Cristo, porque Paulo diz que morrer em Cristo é ganho. Amém? Morrer em Cristo é ganho. Ok? Filipenses. Paulo aguardava com coragem a morte, porque as bênçãos que se seguem após a morte são muito maiores do que as bênçãos desta vida. Gálatas 2:20. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 Coríntios 4:16 a 18 diz, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É o que está lá, irmãos. Amém? Paulo, além de não temer a morte, até a considera bem-vinda quando no tempo de Deus. E a verdade deste texto deve transformar a nossa vida. Estou mesmo a terminar, irmãos. Irmãos, ouçam, nós só somos livres. Pondo a coisa de outra forma, nós
Só quando somos livres para morrer é que somos livres para viver. E isto leva-nos a uma pergunta: à luz desta verdade, como devemos viver? 1 Coríntios 15, 58. Alguém sabe o que é que diz em 1 Coríntios 15, 58? É o terminar do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Amém? Os irmãos querem repetir comigo este versículo? Digam lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Irmãos, quando nós somos firmes aqui, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, quando nós aqui ombreamos com Ele, acertamos a nossa vida pela vida dEle, então a nossa vida com Ele não é em vão, porque Ele cuida de nós aqui. Amém? Ele cuida de nós aqui, nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades, nas coisas boas. A vida não é só problemas, felizmente. Em todo o tempo Ele está connosco. Amém? Ele cuida de nós. Mas quando chegar o momento de nós irmos, nós deixem-me dizer, eu quis falar da morte, né? Para já porque era culto de Santa Ceia e cabia aqui muito bem, mas eu quis falar da morte. Porque ultimamente eu tenho ouvido tanta gente que tem partido, pastores. Eu estava a ler acerca de um pastor que morreu em pleno púlpito, a pregar. Estava a pregar e, agora, nos Estados Unidos, há pouco tempo. Não é? Irmãos, isto não tem nada de espiritual. Isto tem a ver com a vida. Nós nascemos e vamos morrer. O que é importante para nós é, enquanto aqui estamos, nós devemos desejar viver. Viver, o nosso desejo não é morrer, é viver. E enquanto vivemos, vivemos com Cristo. Mas vivemos com Ele com a confiança firmada no nosso coração. Que enquanto vivemos, vivemos com Ele. Mas se morrermos, morremos com Ele. E termos esta expectativa gloriosa de que se viver aqui com Ele é bom, estar com Ele no outro lado há de ser muito melhor. Os irmãos acreditam nisso? Os irmãos querem ficar de pé? Amém? E deixem-me fazer uma pergunta. Irmãos, normalmente nos cultos de ceia eu nunca faço apelos e não vou fazer apenas uma pergunta. E o irmão não tenha vergonha. Não tenha vergonha. No lugar onde está, irmão, quantos irmãos aqui vivem perturbados com o medo da morte? Vamos fechar os olhos, vamos curvar as cabeças. E quem vive perturbado, no lugar onde está, faça um sinal, vamos orar. Deus quer libertar-nos destes medos, amém? Deus quer, obrigado, eu estou a ver, não é vergonha nenhuma, irmãos. A morte é uma coisa que nós não controlamos. Mas o que nós precisamos é de nos firmar na palavra. Porque a palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra gloriosa, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de vida, vida eterna. Vida que Deus cuida aqui e vida que Deus cuidará para todo o sempre. Aleluia. Senhor, nesta manhã nós queremos calçar os nossos pés na Tua palavra com esta confiança, Senhor, plena de que o que está lá diante de nós é bem maior e melhor do que aquilo que nós desfrutamos aqui. Mas nós vivemos, Senhor, com esta imagem que nos perturba, que nos incomoda. Deus, renova em nós, Senhor, esta fé e esta esperança gloriosa, esta convicção, esta certeza enraizada nos corações, Senhor, de que estar contigo, seja em que tempo for, seja aqui, seja lá, é sempre bom, Senhor. E que nós, porque andamos contigo, porque vivemos contigo, porque caminhamos contigo, nós vivemos a nossa vida descansados. Porque quando chegar o momento de Tu nos levares, iremos para a Tua presença. Liberta-nos de toda a apreensão, de todo o medo. E enquanto aqui militamos, Senhor, preserva a nossa vida. Vem sobre nós com manifestação de poder. Traz cura, Senhor. Traz cura. Traz libertação.
traz restauração, traz ânimo, Senhor, traz consolo, traz vida aqui, Senhor, enquanto aqui estamos, traz vida, Senhor. Queremos viver aqui, de uma forma poderosa, firmados em Ti, Senhor, caminhando contigo, e quando chegar o momento, queremos partir, Senhor, animados na fé também. Deus, e liberta-nos de todo o medo, de toda a insegurança, e enraiza a certeza no nosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. 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 Os irmãos estão animados? Quantos irmãos ainda estão com medo? Irmãos, o Senhor Jesus morreu. Vocês sabem isso? O Senhor Jesus morreu. Mas Ele ressuscitou. E se Ele vier e me levar, se acontecer a vinda do Senhor, assim de repente, nós vamos ver a glória do Senhor. Amém? Mas olha, se Ele nos levar individualmente, nós vamos ver a glória do Senhor. Esta é a vitória do crente. Quer vivamos, amém? Quer vivamos, quer morramos, a sua glória é para nós. Amém? O irmão quer dar glória a Deus? Amém? Foi um amém muito fraco, mas diga lá, glória a Deus. Mas podem melhorar. Amém? Diga lá agora. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém.